Boa tarde, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Estou aqui no Rio de Janeiro esperando uma coleta chegar para retornar para Campinas. Queria estar deixando mais um princípio da palavra de Deus. A gente já aprendeu sobre como Deus fala conosco através da sua palavra, através da paz em nosso coração, através do testemunho interior. E eu quero aqui acrescentar mais um, ia deixar por último, mas vou estar falando com os irmãos hoje sobre quando Deus usa alguma pessoa para falar conosco. E este princípio é baseado na palavra de Deus também, conforme ali Atos capítulo 20 e capítulo 21, onde Deus fala com Paulo que ele iria ter Jerusalém e lá ele sofreria perseguições e prisões tal pelos judeus. E no contexto, Paulo estava pregando ali no cenáculo, onde Eutico cai ali da janela, e depois, porque Paulo alarga o discurso muito pela noite toda, e aí ele toma de sono, ele cai da janela. Depois Paulo desce orando sobre ele é levantado vivo, e logo em seguida Paulo vai fazer um discurso dizendo que ele pregou a verdade de Deus, que ele não deixou de anunciar tudo que Deus tinha colocado no seu coração, e que ele ia para Jerusalém não sabendo nada que ia acontecer com ele, senão que estava esperando por ele perseguições e provações. E qual é o princípio que eu quero que os irmãos entendam? Aqui Paulo ele foi alertado pelo Espírito Santo que haveria perseguições e provações sobre a vida dele. Só que em Atos 21, Deus vai confirmar através do profeta Ágabo. Quando Paulo estava ali reunido com os irmãos, antes de subir a Jerusalém, a Bíblia diz que desceu um profeta de Jerusalém chamado Ágabo e pegou a cinta de Paulo e ele amarrou as mãos e os pés e profetizou: o homem de quem esta cinta, ele será preso em Jerusalém. Como esta cinta está prendendo as minhas mãos e os meus pés, o homem que é dono dessa cinta será preso em Jerusalém. E aí nós sabemos que termina Paulo preso em Jerusalém, e conforme o que Deus tinha falado com Paulo, e conforme o que Deus usou Ágabo para falar com Paulo. O que nós aprendemos aqui? O princípio que eu quero que os irmãos entendam é quando o princípio que Deus usa alguma pessoa para falar conosco, para nos alertar, para nos corrigir, seja na hora da pregação na igreja, seja no particular, alguém corrigindo, nos exortando, consolando, ou seja através de uma profecia, como no caso aqui de Ágabo. Só que hoje na igreja muitos estão recebendo profecias e às vezes não acontece, ou às vezes não é o tempo de acontecer, as pessoas duvidam, as pessoas não entendem, como que fica sem saber o que fazer, porque um fala uma coisa, outro fala outra. O princípio é esse. Deus, ele sempre, não vou generalizar, mas quase 100% das vezes, quando Deus usa um profeta para nos alertar sobre algo, para nos dar uma direção, para nos corrigir, qualquer área da nossa vida que Deus vai falar conosco, primeiramente Ele falou no nosso espírito. Ele já deu sinais através de sonhos, através de visões, através do testemunho interior, como aqui no caso de Paulo, onde o Espírito já tinha alertado ele, e a confirmação do profeta Ágabo veio depois disso. Então muitas pessoas hoje na igreja tomam decisão errada, porque primeiro eles vão na igreja, ouve uma profecia, já vai logo fazendo aquilo que ouviu, aquilo que o profeta falou. Primeiramente, se Deus tem algo contigo e comigo, Ele já vem falando comigo há tempos, seja como eu falei, visões, sonhos, testemunho interior. E aí o profeta só vai confirmar aquilo que Deus tem para mim e para você. Amém? É esse o princípio da palavra de Deus. Espero que os irmãos possam entender e compreender. Quando você ouvir uma resposta de Deus através de um homem ou de uma mulher de Deus, pede discernimento a Deus, vai orando, e para que aquilo que o homem de Deus, a mulher de Deus falar,
seja aquilo que Deus já esteja falando com você. Como eu falei, geralmente Deus vai usar alguém para falar aquilo que Ele já tem falado contigo. E aí você vai saber o que fazer. Amém? Deus abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus.